De volta com o seu Magazine nessa quarta-feira, última semana do ano, tanta coisa acontecendo. A gente vem passando várias receitas aqui para sua ceia de Réveillon. E agora a gente vai passar uma receita para você fazer hoje mesmo em casa. Tá a fim de comer aquele bolo gostoso hoje à tarde? Então presta atenção nessa receita. É o famoso bolo Luiz Felipe. É uma receita tradicional nordestina que faz muito sucesso. A aparência desse bolo lembra muito um pudim, mas os ingredientes são diferentes. E ele fica muito gostoso para você tomar com aquele cafezinho da tarde aí com a sua família, já quando você vai ajeitar os planos aí para a ceia do Réveillon, faz esse bolinho, convida a família e vão organizando tudo. E vamos aprender essa receita que é maravilhosa e super fácil de fazer, mulher, muito, muito fácil. Primeiro a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador. Vamos começar pelos líquidos. Tenho aqui 3 ovos inteiros, tá? Clara e gema. Leite de coco, a gente também vai utilizar nessa receita. Esse bolo tem várias misturas de sabor, tanto do coco quanto do queijo ralado, que vai entrar já já, do próprio leite condensado. Aqui é o leite líquido, que a gente vai colocar também. Se você fizer com leite em pó, deixa ele mais grossinho, que fica até mais gostoso. Agora o nosso querido e amado leite condensado, olha que beleza. Deixa qualquer receita sensacional, né? Eu amo leite condensado e receitas que tenham esse ingrediente maravilhoso. Pronto. Agora eu vou colocar manteiga. Já já eu passo as quantidades certinhas para vocês de casa anotarem, tá bom? Colocamos a manteiga também. Ainda tem mais alguns ingredientes. É um bolo que vai render bastante. Vamos colocar queijo ralado. Mistura, né? Leite condensado, leite de coco, queijo ralado. Será que isso vai dar certo? Vai! E vai ficar muito gostoso. Você vai ver, você vai gostar. Depois você me conta na nossa página do Facebook. Agora, açúcar. Não precisa ser açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal mesmo. Olha só como rendeu. O nosso copo do liquidificador está quase cheio. E para finalizar, eu tenho aqui o trigo, sem fermento, tá, gente? Vou colocando aqui, eu vou mexer um pouquinho antes com a colher para dar uma ajudada aqui para esse liquidificador, senão vai ficar muito pesado para o bichinho e aí ele não vai conseguir bater. Dá uma misturadinha assim de leve e aí pode subir o som que a gente vai colocar tudo isso para bater. Tá vendo? Não tem mistério, super prático, dá para você preparar para hoje ainda, para daqui a pouquinho à tarde, quando você for receber o pessoal aí na sua casa. Pode subir o som que chegou a hora do liquidificador. Aí dá uma paradinha, vamos ajudar aqui, tirando o que ficou colado no copo para não desperdiçar nada e para sua massa ficar bem misturada, bem homogênea. E já vai pegando o seu caderno de receitas para você anotar as quantidades já já que eu vou passar para você. Vamos lá. Deixa eu ver se já tá boa, se já tá bem misturadinha. Olha que massa bonita, gente. Olha, cheirinho delicioso. Ainda tem algumas coisinhas coladinhas aqui no copo, vou bater mais um pouquinho. Enquanto isso, se você tiver a ajuda de alguém na cozinha, você vai pegar aquela sua forma de pudim ou mesmo uma forma de bolo, só que de preferência daquelas mais altas, como essa daqui. Vai passar manteiga e enfarinhar a forma, tá bom? Essa de pudim fica mais bonito, mas se você quiser fazer numa quadrada ou de outro formato retangular aí, desde que ela seja altinha assim, porque tem bastante massa, você pode fazer. A de pudim ele vai ficar dessa forma aí que você tá vendo. Então vamos lá, vou bater mais um pouquinho. Pronto. Vou colocar a massa na nossa forma e levar para o forno. Viu só, gente? Não tem mistério nenhum. Super prática essa receita que faz muito sucesso no Nordeste. E o nome Luiz Felipe foi porque na época as escravas faziam lá para o senhor, né, o dono da casa grande, e o nome dele era Luiz Felipe. E ele amava essa receita. E aí ficou o bolo do
senhor Luiz Felipe, que a gente come até hoje e agradece por essa receita prática e maravilhosa. E olha, o forno já está aqui ligado. Ele vai ficar em média por 1 hora, mas você sabe que isso varia muito aí da potência do seu forno, né? Às vezes pode demorar um pouco menos ou um pouco mais. Então, para você saber o ponto dele, é aquele método científico que a gente utiliza na cozinha. Você pega ali um palitinho, coloca lá dentro do bolo, quando ele sair limpinho, já tá pronto. É só fazer o cafezinho quente, gostoso e aí servir para sua família. Vamos aos ingredientes? Pega aí o seu caderno de receitas e a sua caneta. Para esse bolo Luiz Felipe, você vai precisar de 3 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, a mesma medida, 200 ml de leite integral, 200 gramas de queijo parmesão ralado de boa qualidade, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga e 200 gramas de farinha de trigo. Se você perdeu qualquer detalhe, não precisa se preocupar. Já tem o Acrítica Play aí no seu celular? Não? Então baixa aí rapidinho, é gratuito. Você pode rever todas as nossas receitas pelo aplicativo. Ficou com alguma dúvida? Volta, vê de novo e de novo, até você saber a receita certinho e poder preparar aí na sua casa. Não se esquece que você tem que se cadastrar agora no Acrítica Play para você ter acesso a todo o conteúdo. Bom, deixar aqui a cozinha, já vou experimentar esse bolo no final do programa, que eu tô com água na boca, só pensando, desejando. E olha, esse período de férias, né, mês de janeiro aí se aproximando, a criançada já tá toda de férias e tem muitas famílias se programando para viajar aí depois do Réveillon. Mas você sabe quais são os documentos essenciais na hora de embarcar com o menor de idade? A gente foi atrás dessas informações para você não ser pego de surpresa na hora da partida. Olha só. Com muita diversão e momentos inesquecíveis. Assim foi a comemoração dos 7 anos de Rian na Disney. A viagem era uma surpresa. Niásio, o pai dele, comprou o pacote e preparou toda a documentação. Só avisou a família, faltando 1 semana para o embarque. Na euforia, acabou esquecendo de um detalhe muito importante. Por conta disso, a família não pôde embarcar na hora do voo. Bom, me pediram a documentação todinha, né, no check-in da empresa aérea e eu entreguei toda a documentação e a pessoa que me atendeu pediu justamente o documento que estava faltando, que é a autorização de embarque do menor. E eu não tinha, simplesmente por não ter lembrado de tirar, não passou pela minha cabeça. E tivemos que voltar para casa de táxi, eu pensando em como resolver a situação. Minha mãe um pouco triste, meu filho muito chateado, né? Reclamando, perguntando por que eu não prestei atenção, né, na documentação. O descuido pesou no bolso também. Fui fazer todo o trâmite para que fosse possível nós embarcarmos, que era justamente cartório, a assinatura da mãe, reconhecimento de cartório, uma simples folha de papel A4, né, mas tem que ter. E o mais difícil foi justamente mudar a data, né, do pacote de hospedagem e as passagens, que gerou um custo relativamente alto, porque nós embarcamos 2 dias depois. Larissa não pretende ter dor de cabeça. Por isso, procurou logo o juizado para emitir a autorização para a filha de 2 aninhos que vai viajar com um parente dela. Eles vão de lancha para o interior do estado. Ela vai para Carauari. Com quem? Com meu padrasto. E aí você ficou sabendo, trouxe quais documentos? É a certidão e a caderneta dela de vacina. E agora vai tirar e vai ficar tudo tranquilo. É, assim eu espero. A autorização é necessária em casos de viagem de crianças de 0 a 11 anos. Em Manaus, ela pode ser emitida em 3 lugares. No Juizado da Infância e da Juventude Infracional, no bairro Alvorada, na Casa da Justiça e Cidadania, no Shopping São José, e na Casa da Justiça e Cidadania, que fica no Mini Shopping Parque 10 Mall. E fique atento, porque durante o recesso de fim de ano, o juizado trabalha em local e horário de plantão. Até 6 de janeiro não vai funcionar, nem os postos da Cidadania, da Justiça e Cidadania, e nem aqui vai funcionar como plantão, lá no Fórum Enoque Reis, né? No Aleixo, né? Vai funcionar na vara plantonista
essa expedição de autorização de viagem, que vai ter funcionários que já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, devido ao grande volume, para evitar tumulto, vai ter 4 funcionários daqui do juizado atendendo essa solicitação de autorização de viagem, tanto nacionais quanto internacionais. Afinal, ninguém quer passar pelo sufoco que o Niásio, lá do comecinho da nossa matéria, passou, né? Esse aí, hoje, se eu for novamente fazer, com certeza eu vou me resguardar muito mais, porque acho que a parte do estresse emocional, eu senti muito, imagina a minha família, né, meu filho, então realmente é muito complicado. Olha, quando a gente viaja com criança, todo cuidado é pouco. Às vezes você vai para um outro estado, né, ou mesmo um outro país que tem uma temperatura, uma cultura completamente diferente. Então, essa criança precisa estar preparada, né, para estar imunizada e para chegar lá no seu destino e poder aproveitar da melhor forma possível essa viagem. Porque ninguém quer, né, nenhum pai quer viajar com um filho e ele acabar passando mal, ficando doente em outro estado, fora de casa. É tão complicado, né? Então, para prevenir tudo isso, a gente convidou aqui a Samira Ribeiro, que é pediatra, e vai passar todas as orientações para os papais e responsáveis, né, para esse período de viagem. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Primeiro de tudo, o melhor é remediar. Então, é bom que essa criança esteja saudável antes de viajar. A partir de que idade, aliás, até que idade é recomendado que antes vá ao pediatra para ver se está tudo certo, a questão das vacinas? De uma forma geral, às vezes os pais nos perguntam muito a partir de que idade a criança de repente pode fazer a primeira viagem. Eu costumo, de uma maneira geral, orientar, porque até os 3 meses de idade, ele já vai ter recebido a maior parte das primeiras vacinas. Já vai ter recebido vacina contra meningite, pneumonia. Então, digamos que, de uma maneira geral, às vezes tem aqueles pacientes que falam, doutora, é o aniversário de 80 anos de um avô, alguma coisa mais distante, então tem suas exceções. Mas, então, realmente é importante. As crianças, geralmente, até 1, 2 anos, vão com mais frequência ao pediatra, as consultas de rotina. Depois disso, geralmente, vão mais quando realmente estão doentes, né? Então, assim, se a criança já tem mais de 6 meses que não vai, sem dúvida, o ideal, dependendo do tipo de viagem, da distância, do tempo de viagem, para viajar com tudo certinho, o ideal é que ele passasse pelo menos 1 mês, 40 dias antes no pediatra, para checar se está tudo ok com a criança, checar se está tudo ok com as vacinas, né? Porque, assim, teoricamente, de uma forma geral, as vacinas a gente considera que elas estão conferindo proteção à criança depois de 15 dias de tomada da vacina. Então, se os pais forem na consulta com o pediatra, assim, 10 dias antes da consulta, de repente, pelo menos no início da vacina, dependendo do início da viagem, ele de repente não vai estar protegido. E fora que alguns lugares, de repente, naquele momento, o pediatra pode orientar os pais que certo país ou certa cidade está tendo mais casos de certa doença. Isso é bem importante. Então, tudo isso ser checado. E aí, com relação à saúde, os pais checarem se o plano de saúde está em dia, se naquela sua cidade, muitas vezes eu tenho uns pais que são bem, assim, geralmente pais de segunda viagem ou alguns de primeira, checam próximo do seu hotel ou da casa onde vai ficar, se tem aqui algum hospital, né? Pronto-socorro mais próximo, coisa a gente já sai informado de tudo isso. Se for uma viagem internacional, fazer um plano de saúde, né? Que às vezes é um valor realmente mínimo e geralmente, como é tudo programado, é um valor que é um bom investimento. A gente sabe que viajar com criança é bem complicado, então precisa estar atento a todos esses cuidados, principalmente quando são bebezinhos. E eu lembro que quando eu era criança, antes de viajar, a minha mãe sempre fazia com que antes, assim, umas 2 semanas, eu começasse a tomar vitamina C. Funciona mesmo essa história da vitamina C? Dá mais imunidade para a criança? Teoricamente, assim, sim e não, né? Mas a gente fala assim, se os pais têm todo esse costume, vai na fé, de repente vai ajudar. Dependendo, às vezes, daquelas crianças estão numa fase, a partir de 2 anos, que às vezes são muito seletivos para comer, não querem comer qualquer coisa, então já está comendo meio ruimzinho, então vai dar esse reforço, esse a mais, né? Então, ali um tempinho antes, se ainda não fez exame de rotina, checar se não tem uma anemia, nada, que isso tudo pode facilitar contágio de infecções, principalmente as virais. A ida também ao pediatra vem ser bem importante, porque eu oriento aos pais assim, que leve uma mini farmáciazinha para o inicial. Por exemplo, que remédios? Crianças abaixo assim, de 6 meses e principalmente abaixo de 3, teve alguma intercorrência, é igual a pronto-socorro. O ideal que tem isso em mente. É diferente. Criança até uns 3, 6 meses pode fazer pneumonia sem febre. Então, assim, às vezes está com cansaço, uma tosse, os pais. Mas acima disso, que a criança já tem histórico, já passou por outras doenças, os pais já sabem conduzir um pouco. Então, inicialmente,
um remédio para dor, para febre, né? Um antitérmico, que geralmente antitérmico é analgésico, o mesmo remédio. Um remédio para enjoo ou para vômito e um antialérgico, eu diria assim, que são os 3 grupos de medicação ideais para ter já até na bolsa de mão de viagem, porque de repente pode ter alguma crise alérgica com É porque contato. muda tudo, né? Muda a rotina, muda a temperatura, muda a alimentação. Então, qualquer coisa pode acontecer com um adulto, quiçá com uma criança. Então, é importante que tenha aí todos esses remédios à mão, principalmente se for uma viagem internacional com os remédios de lá são diferentes, né? A gente não está acostumado. Então, é importante que tenha tudo isso. E no caso das crianças que vão fazer viagens longas, seja de carro ou de avião, ou mesmo de barco que a gente tem aqui na nossa região, ônibus também, né? Quais são as recomendações? É assim, de avião, o que os pais ficam assim, geralmente muito mais aflitos são 2 situações. Do ouvido doer, né? Então perguntar se pode pingar alguma coisa no ouvido. Isso era, assim como a vitamina C, é uma coisa bem cultural de querer pingar alguma coisa no ouvido. Mas hoje o recomendado pelos especialistas é que você não pingue nada no ouvido desde que esse ouvido não tenha sido visto. Porque a gente tem uma membrana no ouvido, a membrana timpânica, se ela estiver perfurada, não pode pingar nada no ouvido, né? Geralmente uma perfuração disso dá algum sintoma. Mas assim, o ideal, se não tiver passado próximo da viagem no especialista, que diga que está tudo bem, achou que está com dor durante o voo, dê alguma coisa por boca, um analgésico, um remédio contra a dor por boca para a criança, né? Então, e a outra fica, doutora, se ele ficar muito agitado, eu queria que dormisse. Então, até isso os pais podem facilitar na hora de escolher o horário do voo, quantas conexões, tudo isso em função, de repente, da rotina da criança. Se vai ser uma viagem programada e a criança diz assim, não, eu sei que o sono dele já dorme a noite inteira. Então, escolha um voo noturno, que a probabilidade da criança ficar agitada vai ser menor, né? Então, casar todas essas situações. De barco, seria também remédio de enjoo, vômito. Rapidinho, antes da gente passar Claro. para esses outros, essa questão do avião, nós adultos mastigamos chiclete, fazemos algum movimento com a boca para evitar que entupa, né? A criança, eu vejo muitas mães que amamentam ali durante a aterrissagem e quando o avião está decolando também. Funciona? É bom? É recomendado? Com certeza. Bebê que mama ao seio, que daí muitos bebezinhos às vezes ficam mais aflitas ainda. Então, a gente sempre recomenda que no pouso e na decolagem, qualquer momento do voo, mas no pouso e na decolagem pode colocar ao seio, acalmar, né? Tanto para acalmar, quanto que o ato de deglutir vai fazer, digamos assim, desentupir esse ouvidinho, caso alguma pressão queira dar. E aí, crianças maiores, se já tiver capacidade de já mascar alguma goma, de mascar, né, um chiclete, ou uma criança ali que deu um biscoitinho, qualquer coisa, um líquido para ela tomar, que nesse movimento de deglutição, de repente Já vai ajuda. desobstruir o ouvido. E aí, no caso das viagens de carro e de barco, as recomendações? De barco, sem dúvida, aqui na nossa região, além dessa farmacinha inicial, né? Qualquer uma viagem desse tipo, dependendo de você calcular a distância o que funcionaria nessa rotina da criança, o que aconteceria? Geralmente ela troca 4, 5 fraldas, ela almoça, ela janta, ela faz lanche. Então, se você puder levar tudo isso para tentar simular o mais próximo possível da rotina da criança, né, para ela não sentir. Nas nossas viagens de barco, às vezes é limitado o acesso a uma água potável, a um alimento adequado, então, sem dúvida, levar, né, para a criança um papel higiênico, coisas leves, né? um assento de alimentação, independente do qualquer forma de voo, de viagem. O ideal é que sejam alimentos leves. E nada de novidade, né? Assim, se ele tem costume de... Leve aquilo que você tem quase certeza que a criança gosta, que aceite. Nada tão pesado ou querer experimentar algo. A criança nunca comeu manga, aí vai dar manga na viagem. Aí pode ser que vomite, aí você vai ficar, foi da viagem, não tolera manga, ou o que quer que seja, né? E de carro, uma coisa que eu gostaria de frisar, o cuidado do transporte da criança, né? O tipo de cadeirinha adequado para a idade, se é bebê conforto, se é assento de elevação, dependendo da idade da criança, isso está realmente bem checado. E é bom fazer algumas paradas estratégicas, né? Paradas estratégicas para, se a criança já controla o esfíncter, ou seja, se ela já não usa mais fralda, então calcular esse tempo de distância, permitindo que a criança pare, até para ela brincar. E nessas paradas ficar bem atenta a criança também, né? Pelo amor de Deus, na viagem.
Aliás, em momento nenhum se pode descuidar de uma criança. Em viagem, que ela está empolgada, que são lugares novos, que até mesmo você não conhece. Então, é preciso ter 100% de atenção na criança o tempo todo para evitar que algo aconteça. Você me falou que existe um GPS para criança, é isso? Hoje em dia existe um rastreador de GPS que você compra aí na internet. Tem de vários graus de complexidade. Tem desde uns que é um bip, você coloca na criança, e aí conforme a criança vai se distanciando, a cada tanto tempo aquele vai emitindo um barulho sonoro que vai alertando os pais. E tem outros que o controle é pelo celular. O pai vai vendo Isso é a novidade, criança. eu não sabia. Então, assim, eu só falo que às vezes não é porque ele tá com aquilo que vai chegar, digamos, num parque, porque hoje em dia a gente não sabe com que a gente pode se deparar, a pessoa tira, deixa num ponto e leva a criança, né? Eu acho que é algo que você pode usar, mas ficar ali com os olhos atentos. E eu confesso que com os meus filhos eu faço isso, eu pego, coloco um papelzinho, escrevo os dados do local que eu estou, legal. o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, o telefone, e eu coloco no bolso. De repente, eu até escolho as roupas, dependendo do lugar que eu vou, em função disso, que tenha um bolso que eu possa colocar. E agora um filho meu tem 4 anos, então eu aviso que tem aquilo ali, né? Olha, mãe prevenida. Eu já coloquei até na meia dele. Olha Se alguém tentar fazer alguma coisa, nem que ache na meia, ou então até um chaveirinho. E é uma forma muito prática, você não vai gastar nada. Esse do GPS deve ser com certeza um pouco mais caro. Esse do papelzinho muito fácil para você colocar e prevenir aí que algo dê errado nessa viagem, Deus o livre. É importante estar sempre atento, mas a gente nunca sabe, né? É preciso também estar amparado aí de todos os lados. E a gente sabe que viajar com criança, seja bebezinho ou maior, não é fácil. É preciso ter todos esses cuidados. E a gente espera que todas essas orientações te ajudem aí a ter um período de férias mais tranquilo, né? Que você possa aproveitar tudo que você planejou. Isso, e eu acho que tudo planejado, né? Você vê o contexto da família, se a família gosta mais de frio ou calor, se a criança, você percebe que aqui quando chove é logo gripa, então evitar um lugar mais frio, dependendo do período de viagem, que às vezes são períodos curtos de viagem para ter algum problema, então até dependendo da idade da criança, conversar com ela, o que de repente gostaria de fazer, né? Já prevenir que vai estar num lugar diferente, que tem que ficar perto do pai e da mãe. Acho que as questões de segurança e indo ao pediatra ou ao especialista próximo da viagem, se a criança faz tratamento com algum tipo de doença, sem dúvida não deixar de levar, não esquecer, assim como o adulto que tem pressão alta, a gente tem crianças sem pressão alta, tem crianças que são diabéticas, então levar o a mais, né, da medicação. Também outra coisa que eu falo que eu faço, quando eu vou para alguma viagem, eu já levo uns 2, 3 potinhos de comida congelada, que até eu chegar na cidade eu me localizar, a alimentação das crianças está garantida. A lata de leite, eu levo a mais, porque eu sempre penso, Deus o livre hoje em dia com tanta tragédia, mas eu penso assim, se precisar de algum pouso em algum lugar, então sempre a prevenção. Isso que é uma mãe prevenida, é a melhor coisa. Tô aprendendo aqui. Vou colocar tudo em prática quando tiver os meus. É melhor prevenir do que remediar sempre, né? Isso. É melhor voltar com uma lata vazia do que chegar e faltar, porque às vezes tem crianças alérgicas que tomam certos tipos de leite. Vai que chega na cidade e não tem. Então, assim, eu tenho pacientes que tomam marcas de leite que você encontra fácil na Europa, mas não encontra fácil, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tudo isso já tem que ser pensado, né? Então, ao invés de chegar lá, é ser um estresse para procurar. Então, é melhor prevenir. Viajar com criança requer, sim, muito planejamento. Obrigada, viu, doutora? De nada, querida. E 2017 é um maravilhoso para todos nós. Para nós, com muita saúde. Amém. Obrigada. E você não sai daí não, porque daqui a pouquinho tem mais Magazine ao Vivo e tem Na Cozinha com a Lud, com uma receita de bacalhau muito prática para você fazer na sua ceia. Fica comigo, hein? Eu volto já.